Olá pessoal, meu nome é Pedro e eu faço parte da Status Place. Hoje nós vamos aprender sobre um pacote chamado Matplotlib. É uma biblioteca de Python para visualização de dados. Ele é baseado em objetos e é projetado para ser fácil de usar e entender. Esse pacote ele pode ser usado para criar uma variedade de visualizações de dados, incluindo gráficos de linha, gráficos de barras, diagramas de dispersão, histograma e muito mais. Nesse vídeo, nós vamos criar alguns exemplos para nível de aprendizado. Eu estou utilizando o Google Colab. É preciso apenas você ter uma conta no Gmail e você vai conseguir acessar. Primeiramente, nós vamos importar duas bibliotecas. Import pandas, ASPD, para trabalhar com dados, e o próprio pacote Matplotlib, que é assim, mat. Aqui ele já nos mostra como é que está. Clique em executar. Pronto. Agora, nós vamos pegar a nossa base de dados. Como fazemos isso? .read CSV. Por que read.csv? Porque a base que eu estou utilizando é a mesma base do Pandas, da aula sobre Pandas, e está em formato CSV. Então, como é que eu faço para pegar o caminho? Clico nos três pontinhos e copiar caminho. df.read. E ele nos mostra a nossa base. Eu vou utilizar em alguns exemplos essa base. Mas vamos para o gráfico de linhas. Aqui eu vou criar exemplos para as cinco primeiras linhas da minha base. Row numbers igual colchetes 0, 1, 2, 3, 4. E correto, vou utilizar scores 619, 608, 502, 699 e 850. Vou criar um gráfico de linhas. Como faço isso? Utilizando essa função, pltplot. Vou colocar aqui raw numbers, correct score, o marker é igual a 0, o line style vai ser um tracinho, e o color vou colocar igual a B. Fechou. Agora eu vou definir o rótulo do eixo X. Como é que nós fazemos isso? Vou aqui definir o rótulo do eixo X. plt.xlabel, plt.xlabel igual a raw number. Definir o rótulo do eixo Y. plt.ylabel correct score. Vamos definir agora o título do gráfico. Existem diversas maneiras de fazer isso. Aqui é só um exemplo mais prático. plt.title. Sempre iniciamos com plt. Gráfico de linhas. E vamos agora mostrar o gráfico, né? Exibir gráfico. Colocamos plt.grid. Isso aqui é para mostrar grades, né, no gráfico. Mas para ver o gráfico é plt.show.
Nós podemos agora executar o comando. Podemos ver aqui 0, 1, 2, 3, 4, né? Podemos ver os valores que nós colocamos. E agrade com PLT Grid. Certo? Em outro exemplo, vamos criar agora o gráfico de barras. E como nós fazemos isso? Agora eu vou utilizar a base de dados DF, que é a base de dados que eu utilizei na aula de pandas. Primeiramente, eu vou fazer um filtro, fazer uma comparação entre os países que estão nessa base de dados, que é a França, Espanha e tem a Alemanha. Então, eu vou pegar, vou criar uma base chamada GroupPad e vou utilizar o DF Group By. Vou ter aqui GO, e agora este salary ponto me. Ops, eu errei aqui, não tem uma vírgula, e não tem. Agora eu vou criar grouped.plot, certo? Vai ser de barras, bar, plt.ylabel, salário estimado. Ops, coloquei aspas duplas, não é. plt.xlabel, que são os países. E plt.show, executar célula. Nós encontramos um erro aqui. E vamos ver aqui, porque o nome da coluna está escrito errado. Vamos aqui, PLT ops, errei aqui também. Label. Podemos ver aqui, né? A média salarial, né, dos países na nossa base de dados. Agora eu vou executar um exemplo com um gráfico de barras empilhados. E como vamos fazer isso? Eu vou pegar o mesmo exemplo, GroupPad é igual a df.groupby. Podemos pegar aqui, pegar geógrafo e vou pegar essa coluna, que é quantos os clientes saíram do banco ou não. Ops, fecho colchetes e parênteses. E eu vou querer ver a questão do... aqui ainda. Estimar salary minha mistake. Plot kind igual a bar igual a true. Vamos ter que vai ser salário estimado. Vou colocar aqui instead. Vamos colocar executar e podemos ver aqui, né, que para criar um gráfico de barras empilhado com os países no eixo X, você precisa escolher outra coluna categórica para empilhar as barras.
Por exemplo, você pode empulhar as barras com a coluna EasyTech, né? E também ver a diferença entre os salários estimados dos clientes que permaneceram e os clientes que saíram. Poderíamos criar diversos outros exemplos aqui, né? E vamos agora para um gráfico de dispersão, que ele muda até um pouco a forma de criar. Na verdade, nem tanto, né? Vamos aqui criar um gráfico de dispersão. plt.scatter df. Vou utilizar agora quality score. E para ver a relação de dispersão, eu vou utilizar a coluna balance, que é o quanto o cliente tem alocado no banco, né? No df, parênteses, balance. E parênteses. Vou utilizar isso aqui de novo. Podemos ver aqui correct score e balance. Podemos pegar aqui também, criar o título, né? plt.title e criar o nome agora da dispersão, correct score versus balance. E podemos colocar para ver plt.show. Clicar em executar. Podemos ver aqui, né, que o saldo na conta influencia, né? Também não. Tem diversas pessoas que não têm credit score e também não têm crédito na conta, né? Vemos aqui, né, que pessoas que têm em torno de $600 na conta, né, têm um credit score alto. E assim vamos fazendo diversas análises, né, gerando insights. Vamos agora, aliás, e para criar nesse gráfico de dispersão com Matplotlib, você pode escolher duas colunas, né? E foi aqui eu escolhi, né, o credit score e o balance, que você deseja comparar. Normalmente, uma das colunas é usada como eixo X e a outra como eixo Y, como esse exemplo. E é relativamente simples criar um gráfico de dispersão. Vocês podem ver aqui que não tem nenhum mistério. Criando agora um gráfico de histograma, fazemos assim. Nesse exemplo, eu vou utilizar a idade. E nós vamos ver como vai ficar. lt.hist. Na área de dados, é frequentemente usado um gráfico de histograma. age, fechei. Agora vou colocar pins igual a 10, que é a caixa etária que eu vou utilizar. E edge color, que é a cor black. Eu vou utilizar isso aqui de novo. Só vou alterar o X-Label, né? Que é a idade. O Quartz Score é a frequência. O título eu vou colocar histograma, de dados, certo? E agora eu vou colocar executar. Vemos um erro aqui, que não é bind, é bins. Podemos ver aqui que nós temos nessa base de dados clientes que têm mais de 30 a 40 anos, ou seja, a frequência deles, né, tem mais clientes aqui de 30 a 40 anos. A gente pode ver que até 20 anos nós não temos tanto assim, né? E vai crescendo. E depois dos 40 para os 50 vai diminuindo essa frequência. Ou seja, né, no eixo X, que é a horizontal, temos intervalos de idades. Como estamos usando 10 bins, né, 10 intervalos, o eixo X irá dar um valor mínimo de idade e um valor máximo. Já no eixo Y, que é o vertical,
temos a frequência ou a contagem de observações de clientes em cada intervalo. Em resumo, o histogram ele é uma ferramenta útil para entender como os dados são distribuídos e identificar padrões em sites. Agora, por fim, vamos criar um exemplo de gráfico de pizza. Como vamos fazer isso? Eu vou utilizar Geography. Vou criar aqui Counts, DF, Geography. Vou criar aqui Value Counts. Depois disso, eu vou cortar as fatias do gráfico. Labels da fatia do gráfico, eu vou criar no caso, né? Labels. Vou pegar aqui de Counts. Ponto index. Agora eu vou fazer a contagem de cada categoria, né? Ou seja, uma quantidade de clientes em cada país. Eu não estou utilizando a coluna Geography. Como eu faço isso? Vou criar Size, Geography Counts, deixa eu botar aqui, ponto, Values. Vou colocar as cores, né? As cores, Colors, Light, se não me engano é Light Blue, Light Green e Orange. Agora eu vou dar um destaque para a primeira fatia, vou dar uma personalização, sabe? Vai ser isso aqui. Explode. Quando nós formos visualizar o gráfico, vocês vão ver melhor. Vamos agora ter Pyro. Tem os sizes. Vamos criar aqui. Explode. Colors. Colors. Também. Vamos utilizar essa função também, que é a questão da porcentagem. Shadow igual true e start laser 140. Vamos agora criar um título para. Vamos colocar distribuição de clientes por geografia, ou seja, por países. Vamos agora exibir nosso gráfico. Ops, não, desculpa. Vamos assegurar que o gráfico de pizza é desenhado como um círculo. Então, utilizamos a função equal. E agora sim, vamos criar nosso gráfico de pizza. Vamos ver se vai dar algum erro. Deu aqui. Vamos visualizar o que foi. E o erro se encontra aqui. E aqui na Value Counts é apenas values. Agora vamos ver se vai. Ops, foi criado. Certo? Nós podemos ver aqui o gráfico de pizza dividido em 3 partes, certo? Ou seja, são 3 fatias, né, que representam as categorias França, Espanha e Alemanha, e suas respectivas proporções. No caso, aqui é a França, a Espanha e a Alemanha. Cada fatia de gráfico representa a porcentagem de clientes em cada país. Lembrando que um gráfico de pizza ele é mais adequado para visualizar a distribuição de categorias, né? Especialmente quando você deseja comparar as proporções de cada categoria em relação ao todo. Com essa apresentação de exemplos, né, finalizamos aqui uma breve introdução ao pacote Matplotlib. Até já, espero que vocês tenham gostado.